João capítulo 1, versos 1 a 14. Se você está com a sua Bíblia, não fecha, por favor, depois da leitura. O apóstolo João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre as glórias do nosso Redentor. E introduzo esta fala dizendo que esta obra, Evangelho de João, é a obra literária mais importante da história da humanidade. João alcança o pináculo da teologia cristã, é a acrópole da revelação bíblica, é o pico do Everest de todas as doutrinas reveladas nas Escrituras. Este livro é o livro mais publicado na história da humanidade, já passa de 4 bilhões de exemplares nas mais diversas línguas ao redor do mundo. João escreve este evangelho no final do primeiro século, quando todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo já estavam mortos e mortos pelo viés do martírio. João escreve este evangelho quando Mateus, Marcos e Lucas já circulavam na igreja cristã há quase 30 anos. João escreve este evangelho para combater uma perniciosa heresia que estava minando a igreja cristã já no começo, já no final do primeiro século, e quase devasta a igreja no segundo e terceiro séculos, chamado gnosticismo. E o gnosticismo estava fundamentado num pensamento grego, do dualismo grego: a matéria é má, o espírito bom. Os gregos, por exemplo, em virtude desta doutrina que eles defendiam, não acreditavam na criação, na encarnação e na ressurreição. Por isso eles não podiam aceitar que Jesus Cristo, sendo Deus, se fizesse homem, porque eles entendiam: se ele tem um corpo, e o corpo é material, e a matéria é má, ele não pode ser bom, ele não pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. E João então escreve este evangelho para provar que Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é homem. Ele não deixou de ser Deus ao se fazer homem, e ele não deixou de ser homem ao retornar ao céu como Deus. De tal forma que aqui, na introdução deste evangelho, como vestíbulo de toda a sua obra, João abre as cortinas da eternidade, acende as luzes da ribalta no palco da história e revela para nós as glórias do nosso Redentor. E ele começa no verso 1 falando dos atributos do Verbo, e ele começa assim: no princípio era o Verbo.
Vocês que têm uma noção melhor do que a minha da língua portuguesa, sabem que ele está usando aqui o pretérito imperfeito, porque se ele estivesse usando o pretérito perfeito, ele diria: no princípio foi o verbo. Mas quando ele diz no princípio era o verbo, ele nos remete a Gênesis 1:1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra tiveram um começo, tiveram um princípio. Mas o verbo, quando tudo teve um princípio, ele já existia. Ele preexiste ao tempo, ele preexiste à história, ele preexiste à criação, ele é eterno. E eu preciso afirmar a vocês que eternidade é um conceito que nós não entendemos. Há um livro difícil de ser lido, mas necessário de ser entendido: As Categorias de Aristóteles. O pensador grego disse que nós só entendemos as coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho, pois eternidade é um conceito que nós não entendemos. Nós entendemos tempo, eternidade não, e eu explico. Se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos. Mas se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. Portanto, a eternidade não é tempo. Este é um conceito que nós não entendemos, porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus. O nosso Redentor é eterno. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Mas João prossegue e diz que ele estava com Deus, e o verbo estava com Deus. Essa expressão grega pros ton theon significa literalmente face a face com Deus. Se Deus é uma pessoa e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, lá nos refolhos da eternidade, antes do tempo, logo o verbo não era um ser impessoal como pensavam os gregos, mas um ser pessoal. Ele é eterno e ele também é pessoal. Mas João prossegue e diz: e o verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensava Ário de Alexandria, não um ser superior aos anjos, mas Deus, da mesma substância, da mesma natureza, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai, tendo os mesmos atributos do Pai e realizando as mesmas obras do Pai. E eu preciso aqui concordar com o grande pensador cristão C.S. Lewis, quando ele disse: em relação a Jesus, você só tem 3 possibilidades: ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é um lunático. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Não dá para você dizer o seguinte: bom, eu acho que ele não é Deus, mas ele é um grande ser, é um grande mestre, é um espírito de luz. Não, isso ele não pode ser, porque alguém que mente sobre a sua própria identidade não pode ser um mestre moral. Alguém que mente sobre a sua própria identidade não pode ser um espírito iluminado. Resta-lhe apenas uma opção: ele é Deus, verdadeiramente Deus, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. João avança e diz no verso 2: ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava lá, não passivamente, ele estava lá ativamente como agente da criação, porque o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui temos alguns pressupostos. Primeiro, então a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada. Segundo,
A ideia de geração espontânea não logra êxito. Em outras palavras, esse mundo não surgiu espontaneamente. Desculpem da expressão, o universo não pariu a si mesmo. O universo foi criado, e criado por Deus. Terceiro, o universo não é resultado de uma explosão cósmica, porque o caos não produz o cosmos, porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu jogar 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma explosão produziu esse universo tão vasto, tão colossal, tão extraordinário, com leis tão precisas, com movimentos tão cirúrgicos. O nosso planeta não está onde está por acaso. Se nós estivéssemos mais longe do céu, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais do sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do sol, nós morreríamos queimados. Se a lua não estivesse exatamente onde está, não haveria o fenômeno das marés. E se não houvesse o fenômeno das marés, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível na terra. Não, o mundo não é produto do acaso. O mundo é obra da criação de Deus. Quarto lugar, o universo não é produto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês sabem que desde o ano 1859, quando Charles Darwin publicou o livro As Origens das Espécies em Londres, que foi esgotado no dia da primeira edição, é que a teoria da evolução tem sido ensinada como uma verdade científica, e é digno de nota que não é uma verdade científica, é uma teoria. A verdade fundamental das Escrituras é que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu gostaria que você pudesse pensar comigo sobre o que o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, falando do Messias, falando do servo, falando de Jesus, falando da sua majestade, ele diz que ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo. Ele mede as águas na concha da sua mão. Vá um dia ao Atlântico aqui, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Ele mede o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse pesando partículas de ouro. Ele mede os céus a palmos. Ele espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Ele olha para as grandes e poderosas nações da terra, e diz a Bíblia que ele considera essas poderosas nações, grandes impérios econômicos e militares, ele considera todos esses impérios como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso glorioso Redentor. Se você perguntar a um astrônomo qual é o tamanho deste universo que Deus mediu a palmos, sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância total. O que ele está dizendo é que nenhum homem sabe exatamente qual é o tamanho do universo. E eu posso lhes garantir que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas o que os cientistas já sabem é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se nós voássemos a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, nós demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois o verbo de Deus criou tudo isso. O verbo de Deus é maior do que tudo isso. Este é o nosso glorioso Redentor. Se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas existem, ele vai responder, eu não sei. Mas o que eles afirmam categórica e insofismavelmente, que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta.
Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para uma tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você põe na concha da sua mão. Mas ele não criou apenas todas as estrelas. Diz a Bíblia que ele conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Mas a ciência não está apenas boquiaberta com a grandeza quase insondável do cosmos, a ciência está também completamente perplexa com a complexidade do microcosmo. Uma terra-folha que você colhe em seu jardim é mais complexa do que a cidade de Campina Grande. Se você pega um ovo na geladeira e quebra uma frigideira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, professor da Universidade de Harvard, diz que você e eu temos mais de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu que em cada uma dessas células nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espicha a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mas códigos de vida não se originam espontaneamente. Códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica. Códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este Deus é o nosso glorioso Redentor. Quando chega no verso 4, João vai nos fazer outra afirmação espantosa. Ele diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Sabe o que significa isso? Ele é autoexistente. Deus não deriva a sua vida de ninguém. Ele tem vida em si mesmo. Alguém pergunta: quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Ele é o Criador. Quando Deus passou a existir? Não, ele não passou a existir, ele sempre existiu. Ele é o Pai da eternidade. Deus não precisava criar o universo para ser Deus. Ele já o era antes da fundação do mundo, pelo desdobrar da eternidade. Deus não precisava ter criado você e a mim para resolver o seu problema de solidão. Ele não era um ser solitário, ele tinha plena harmonia na sua relação intratrinitariana. Tudo que existe, anjos, homens, animais, tudo que há no universo, recebeu vida dele. Não há vida biológica, não há vida física, não há vida espiritual, a não ser nele. Ele é a fonte da vida e só ele pode dar a vida. A vida estava nele e a vida é a luz dos homens. Ele é a luz e a luz resplandece nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela. A luz chega, as trevas precisam ir embora. A luz chega e as trevas são derrotadas. Treva é sinônimo de pecado, de sujeira, de ignorância, de maldade, de violência, de promiscuidade. E onde Jesus Cristo chega, as cadeias se rompem. Onde Jesus Cristo chega, a cegueira espiritual desaparece. Onde Jesus Cristo chega, raia o conhecimento, o entendimento, a santidade, a pureza, a vida, a salvação. Este é o nosso glorioso Redentor. Depois que João nos apresenta os atributos de Jesus, do Verbo e as obras dele, agora João vai nos apresentar o seu precursor, no versículo 6, ele diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. É curioso, meus amados, porque tem 400 anos de silêncio profético. Lá estava o templo, lá estão as festas, lá estavam os cultos, lá estavam as cerimônias, lá estavam os sacrifícios.
mas não estava lá a palavra de Deus. Havia um silêncio. Quando Deus rompe esse silêncio, 400 anos depois, a palavra de Deus não veio no palácio de Tibério César, nem no palácio de Pôncio Pilatos, nem no palácio de Herodes Antipas, nem mesmo no sinédrio judaico, nem mesmo no templo de Jerusalém. A palavra de Deus veio a João no deserto da Judéia, um lugar cáustico, de pedras, montes e vales. E diz a Bíblia que quando Deus envia João, envia-o com uma missão específica. Diz o versículo 7, que ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E diz a Bíblia que as multidões vinham, desabalados de Jerusalém, da Judéia, das vilas, das cidades, das circunvizinhanças do Jordão, e entre essas multidões estavam os escribas, estavam os fariseus, estavam os saduceus, estavam os coletores de impostos, estavam os soldados. E diz a Bíblia que João prega para eles sobre arrependimento, para remissão de pecados. E diz a Escritura que quando João alcança um sucesso tão estupendo, do meio da multidão surge um burburinho, perigoso, sutil, como o sibilo da serpente. E a ideia era esta: com tanto sucesso, com um resultado tão esplêndido, será que porventura não é ele, o Cristo? Mas esta cogitação popular transpira e chega aos próprios ouvidos de João Batista, quando a pergunta é direta: porventura tu não és o Cristo? E aqui está uma lição para você e para mim: nunca queira ser o que Deus nunca determinou que você fosse. Nunca queira roubar a glória que só pertence a Deus. Ele poderia ter pensado: bom, diante do meu sucesso, da minha fama, diante de tanta gente vindo ao meu encontro num deserto, quem sabe porventura sou eu mesmo. Mas ele foi categórico: eu não sou o Messias, eu não sou um verbo, eu sou uma voz. Eu não sou a luz, eu testifico da luz. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para ele e digo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de me curvar, desatar-lhe a correia das sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Mas notem comigo, que a partir do versículo 10, versículo 11, João trata de uma reação ao verbo, que é de rejeição. Confira o verso 10 comigo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A palavra cosmos aqui, mundo, tem 3 significados diferentes no único versículo. É por isso que a Bíblia precisa ser interpretada corretamente. Porque notem, o verbo estava no mundo, mundo físico, geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele, o mundo material. O mundo não o conheceu, o mundo das pessoas. Mesmo sendo criado pelo próprio verbo de Deus, o mundo não o conheceu, não o adorou, não o serviu, não por falta de conhecimento, mas por falta de fé, não por falta de luz, mas por falta de olhos. E notem comigo o verso 11: ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quem eram os seus aqui? O povo judeu. E por que não o recebeu? Não por falta de evidência, mas por incredulidade. Porque toda a história do Velho Testamento é para apontar
para o Messias. Desde Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, os sacrifícios judaicos eram sombra dele, o cordeiro da Páscoa apontava para ele, o templo apontava para ele, o tabernáculo apontava para ele, as cerimônias religiosas de Israel apontavam para ele, as festas de Israel eram um símbolo dele, e diz a Bíblia que na plenitude dos tempos ele veio, cumprindo as profecias. Nasceu sob a lei, nasceu de mulher, e ele se encarnou, e ele andou entre o seu povo, e ele fez milagres. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os endemoniados foram libertos, os mortos ressuscitaram. Eles viram o Messias, mas o rejeitaram, taparam os ouvidos, endureceram o coração, e ainda hoje eles aguardam o Messias que já veio. Isso é um alerta para a igreja evangélica brasileira. Eu levo caravanas todos os anos para Israel, e eu tenho visto uma coisa preocupante na igreja evangélica brasileira, que é a judaização da igreja evangélica brasileira. Tem muitos pastores achando que é uma grande coisa você introduzir as festas judaicas, as cerimônias judaicas, os rituais judaicos, as peças que ornavam o templo judaico, como se isso fosse um upgrade no cristianismo. Isso é retrocesso, isso é voltar para as sombras, quando a realidade já chegou, e a realidade é Cristo. Nós não temos outro assunto para pregar, nós não temos outro tema a afirmar, é Jesus. Ele é a razão da nossa vida, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso Consolador, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único que pode nos levar ao Pai, e é acerca dEle que o nosso coração precisa estar focado. Mas bendito seja Deus, quando você chega ao verso de número 12, há uma adversativa maravilhosa. Aliás, toda vez que você estiver lendo a Bíblia, preste atenção nas adversativas. Mas, porém, todavia, entrementes, entretanto, porque diante da rejeição do povo de Deus, não recebendo o Messias de Deus, o verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E esse versículo põe o machado da verdade na raiz de um perigoso entendimento brasileiro, que todos são filhos de Deus. A Bíblia não sustenta essa tese. O homem é criatura de Deus, mas a única maneira de um homem e uma mulher serem filhos de Deus é recebendo a Jesus Cristo e crendo no seu nome. Mas você pode perguntar: todos quem? Todos quantos? Todos judeus, todos gentios, todos ricos, todos pobres, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos anciãos, todos negros, todos amarelos, todos brancos, todos religiosos, todos não religiosos, todos de qualquer lugar, de qualquer geografia, de qualquer tempo. Aquele que crer nele, Deus dá a ele o direito de ser filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Notem vocês que nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum papa, nenhum pastor, nenhum sacerdote, nenhum missionário, nenhum homem, nenhum governante, nenhuma instituição humana tem autoridade e competência para dar ao homem o status de filho de Deus. Somente o próprio Deus pode fazer de você seu filho.
E a única condição para que você seja filho de Deus é crer em Jesus. Ninguém é filho de Deus porque é evangélico, ninguém é filho de Deus porque é católico, ninguém é filho de Deus porque é espírita, ninguém é filho de Deus porque é budista, ninguém é filho de Deus porque faz boas obras, ninguém é filho de Deus porque faz sacrifícios, ninguém é filho de Deus porque frequenta a igreja, ninguém é filho de Deus porque lê Bíblia, porque ora, porque contribui. A única condição para você ser filho de Deus é crer no Senhor Jesus Cristo. Entretanto, a Bíblia diz que quando você crê no Filho de Deus, ninguém pode tirar de você o privilégio de ser filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora preste atenção. Há muitas pessoas que, embora tenham crido no Senhor Jesus, por uma deficiência de entendimento, ainda curtem uma autoestima achatada, um complexo de inferioridade, talvez manuseando caras ou outras revistas que mostram os ícones da fama e do sucesso, cobiçam, aspiram o lugar dessas pessoas. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que não importa a cor da sua pele, não importa a casa que você mora, não importa o carro que você anda ou não anda, não importa a sua conta bancária, não importa as grifes que você veste, ou os restaurantes que você frequenta, ou os lugares que você conhece, se você é filho de Deus, corre em suas veias mais do que sangue azul, você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não tem dinheiro, não tem prestígio, não tem posição social que se iguale ao glorioso privilégio de ser filho de Deus. Mas notem comigo que João está tão interessado em deixar esse assunto claro, para que não haja qualquer confusão, que ele explicita isso mais claramente no verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que significa isso? Os quais não nasceram do sangue, sabe o que significa? Ser filho de Deus não é algo hereditário. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família cristã, porque o pai é um cristão, porque a mãe é uma cristã. Não. Se o adágio, filho de peixe é peixinho, não cabe aqui. Filho de crente não é crentinho. Para você ser filho de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do alto, você precisa nascer de cima, você precisa nascer do Espírito. Então ninguém é filho de Deus porque pertence à família tal, porque frequenta a igreja tal, porque está afiliado à denominação tal. Não, absolutamente não. Segundo lugar, os quais não nasceram da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem competência e autoridade para se autodeclarar filho de Deus. Não é assim que acontece. Você está lá na sua casa, pensando, meditando, refletindo, e de repente um insight. Eu a partir de hoje me declaro filho de Deus. Sou filho de Deus. Não, você não tem esse poder. Você não tem essa competência. Você não tem essa autoridade. Só o próprio Deus pode fazer isso em você e por você. Terceiro lugar, diz aí o versículo 13: os quais não nasceram da vontade do homem. Em outras palavras, nenhum homem, por mais cheio e revestido de poder, tem autoridade para dizer para você: seja filho de Deus. Não se transfere isso de homem para homem,
Só o próprio Deus pode declarar você seu filho, e a única condição para fazer isso é você aceitar e crer em Jesus Cristo, seu Filho, como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida. Mas, irmãos queridos, depois que João apresenta para nós os atributos do Verbo, as obras do Verbo e as reações ao Verbo, João vai nos fazer a mais estonteante declaração do cristianismo. Atanásio, o grande campeão da ortodoxia do século IV, escreveu uma obra sobre encarnação, e ele diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. Se não, vejamos, olha o verso 14, e o Verbo se fez carne. A pergunta é, que Verbo? O Verbo descrito até aqui, o Verbo eterno, o Verbo pessoal, o Verbo divino, o Verbo criador, o Verbo autor da vida, o Verbo que é a luz dos homens, o Verbo que é o Salvador, o Verbo que é imenso, que é infinito, que é eterno, que é imutável, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, que é transcendente, que é soberano, que é maior do que tudo quanto Ele criou, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Se esvaziou, se esvaziou, e se esvaziou, a ponto de ser um zigoto, um embrião, um feto, um bebê que nasceu de uma virgem, foi colocado numa manjedoura e cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aquela criança de Belém é o Criador do universo. Aquele menino, filho de José e Maria, é o que sustenta o universo em suas poderosas mãos. É o Rei da glória que está sentado no trono e rege as nações. É aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele que habitou em luz inacessível e reinou com o Pai e com o Espírito Santo por toda a eternidade, antes da criação do mundo. Ele veio ao mundo e se fez carne e habitou entre nós. Quando diz que Ele habitou entre nós, Ele armou a sua tenda entre nós, Ele pisou o nosso chão, Ele comeu o nosso pão, Ele bebeu a nossa água, Ele sentiu a nossa dor, Ele chorou as nossas lágrimas, Ele se fez um conosco, exceto no nosso pecado, e carregou o nosso pecado sobre a cruz, para morrer por nós, para ressuscitar para nossa justificação, e nos dar a vida eterna. Mas João vai além e diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Pensem comigo, se o Verbo tivesse manifestado a nós cheio de justiça e juízo, o que seria de nós? Sabe o que a Bíblia diz? Que o melhor de nós, as nossas justiças, não passam de trapo de imundícia aos seus olhos. Ora, se o melhor de nós é trapo, e o pior de nós, o que seria? Se Ele viesse até nós cheio de justiça e juízo, nós estaríamos consumidos e condenados e destruídos. Nós estávamos sujos, nós estávamos condenados, nós estávamos depravados, nós estávamos arruinados, nós estávamos prisioneiros, nós estávamos na potestade de Satanás, na casa do valente, no império das trevas, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, e Deus foi e nos amou e enviou o seu Filho, e Ele veio e nos pegou sujos, e nos pegou condenados, e nos pegou arruinados, e Ele nos lavou, e Ele nos purificou, e Ele nos transformou, e Ele nos regenerou, e Ele nos transformou, e Ele nos fez filhos de Deus. E João termina o seu raciocínio dizendo assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu acho que todos vocês sabem que glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um termo teológico que significa
a somatória de todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando um profeta de Deus era enviado no Velho Testamento, via de regra ele apontava um atributo de Deus. Por exemplo, Isaías veio para enfatizar a santidade de Deus, Amós veio para enfatizar a justiça de Deus, Oséias veio para enfatizar a misericórdia de Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, ele não veio para falar da santidade ou da justiça ou da misericórdia apenas, ele veio para revelar Deus na sua plenitude, porque ele é a exata expressão do ser de Deus, ele é o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, ele é a exegese de Deus, ele é a expressão máxima do ser de Deus, ele é o próprio Deus em carne. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Você quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber quão poderoso é Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber quão misericordioso é Deus? Olhe para Jesus. Ele veio revelar Deus para nós. Disse no começo que a tese de João neste evangelho, que é diferente dos outros três, que são chamados de sinóticos porque são parecidos, é provar uma tese. E qual era a tese de João neste evangelho a ser provada? Para combater a heresia dos gnósticos, é que Jesus Cristo é Deus. E se você ler este evangelho, você vai notar que João usou dois expedientes para provar sua tese. Primeiro expediente, ele seleciona neste evangelho 7 milagres, porque se ele é Deus, ele faz as obras de Deus, e 7 é o número da perfeição, e ele reúne neste evangelho 7 milagres, para provar que ele faz as mesmas obras de Deus, portanto ele é Deus. No capítulo 2, ele transforma água em vinho. No capítulo 4, ele cura o filho de um oficial. No capítulo 5, ele realiza o terceiro milagre, ele cura um paralítico em Betesda, 38 anos, paralítico, e ele é curado. Quarto lugar, no capítulo 6, ele multiplica pães e peixes para uma multidão. Quinto lugar, no capítulo 6, ele anda sobre o mar da Galileia. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro, seu maior milagre público. Se ele realiza as obras de Deus, João diz, então ele é Deus. Mas em segundo lugar, João usa um outro expediente para provar sua tese. João seleciona 7 declarações de Jesus: eu sou. Porque eu sou é o nome que Deus revelou de si mesmo a Moisés no Sinai. É o nome sagrado de Deus, é o Yahvé ou Javé, de onde vem a palavra Jeová. Portanto, Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Ele não apenas realiza as obras de Deus, mas ele tem os atributos de Deus. E lá no capítulo 6, 35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Lá em João 8, 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Lá em João 10, 9, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Quarto lugar, lá em João 10, 11, ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quinto, João 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim não morrerá eternamente, passou da morte para a vida. Sexto, João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétimo, João 15, 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor, ele é o grande eu sou, portanto ele é Deus. Mas curiosamente, de todas essas 7 declarações, uma delas Jesus partilha conosco. Ele diz em João 8, 12: eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5,14 está escrito: vós sois a luz do mundo. Em momento algum Jesus diz assim: vós sois o pão da vida. Em momento algum Jesus diz: vós sois a porta.
Em momento algum Jesus diz: vós sois o bom pastor. Em momento algum Jesus diz: vós sois a ressurreição e a vida. Em momento algum Jesus diz: vós sois o caminho, a verdade e a vida. Em momento algum Jesus diz: vós sois a videira verdadeira. Mas ele diz: eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. Como entender isso? Eu pergunto a vocês: o sol brilha? Sim, o sol brilha. A lua brilha? Sim, a lua brilha. Mas se o sol brilha e a lua brilha, qual a diferença entre eles? É que quando o sol brilha porque tem luz própria. Jesus é a luz do mundo porque ele é o sol da justiça, ele tem luz própria. Mas a lua brilha no momento e só no momento em que ela reflete a luz do sol. Ela não tem luz própria. Portanto, você e eu não somos luz do mundo como Jesus o é. Jesus é luz do mundo porque ele tem luz própria, porque ele é o sol da justiça. Mas você e eu só somos luz do mundo na medida em que nós refletimos a glória e a luz de Jesus no mundo. Ele é a luz, nós refletimos essa luz. A minha esperança e a minha oração é que esta conferência, que começa hoje e vai até terça, possa nos levar a esta verdade de sermos edificados sobre a rocha. Ele é a rocha. Nós não temos outro tema, nós não temos outro assunto, nós não temos outra mensagem, nós não temos outro conteúdo. Ele nos basta, ele é suficiente. Ele é a nossa alegria, ele é a nossa vida, ele é a nossa herança, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o amado da nossa alma, ele é o Deus vivo, é o Deus que matou a morte com a sua morte ao ressuscitar dentre os mortos. Ele é aquele que está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Ele é o rei que governa as nações, que põe reis e destrona reis. Ele é aquele que vai voltar com grande glória e poder para buscar a sua igreja. Ele é o amado das nações, o desejado das nações. Ele é o caminho para Deus, ele é a porta para o céu. Ele é o único nome que pode trazer esperança, porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro caminho para Deus a não ser Ele, não há outra porta para o céu a não ser Ele, não há outro Salvador a não ser Ele, não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Ele, não há outra esperança para a humanidade a não ser Ele. Ele é a razão da nossa vida, Ele é o nosso glorioso Redentor. Portanto, a Ele a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Eu gostaria de convidar você nesse momento a fechar seus olhos, curvar sua fronte, e a pensar numa única questão: se Jesus Cristo é quem Ele disse ser, o que é que eu preciso fazer? Que atitude tomar? Talvez você pudesse fazer a mesma pergunta do passado: o que é que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? Pilatos, quando pensou nisso, tentou desviar a atenção e transferir essa responsabilidade para outrem. Não foi possível. Sua mãe não pode tomar essa decisão por você, seu pai não pode tomar essa decisão por você. Essa é uma decisão pessoal, intransferível. Nada neste mundo pode trazer esperança para você, nem dinheiro, nem sucesso, nem fama, nem saúde, nem família, nem amigos. O seu dinheiro só pode levar você até a sepultura, daí para frente ele não vai com você mais.
sua religião não vai socorrer você. Mas Jesus Cristo hoje, agora, pode ser o seu Salvador. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode abrir os seus olhos. Ele pode tirar o tampão dos seus ouvidos. Ele pode tirar o seu coração duro como pedra e dar-lhe um coração de carne. Ele pode selar você com o Espírito Santo da promessa. Ele pode dar a você nesta noite a vida eterna. Se você entrou neste vasto auditório sem ter essa certeza, hoje, agora, você pode ter essa certeza. Porque não é uma coisa emocional, nem mística. Basta você crer, confiar. E ele diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não terá, não teve, tem a vida eterna. Você não compra a vida eterna, você não merece a vida eterna, você não pode fazer nada para herdar a vida eterna, porque Ele já fez tudo por você, Ele já morreu pelos seus pecados, Ele já verteu o seu sangue por você, e agora de graça Ele oferece para você a vida eterna. Se nessa hora você crer no Filho de Deus, hoje, aqui, nessa noite, você se transforma em Filho de Deus, membro da família de Deus. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais.